Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então nós vamos fazer o resumão da teleaula 5.1. Bora pro vídeo! Pessoal, antes de iniciar então aqueles recadinhos básicos, é possível se inscrever no canal e deixar um like, isso vai ajudar bastante a ter esse crescimento aqui dentro do YouTube. A gente vem fazendo acompanhamento de todas as disciplinas do Mais Saúde com a gente e hoje vai ser a questão da teleaula. Então vamos começar esse resumo. Então ela vai falar sobre o processo SD, no caso aqui é saúde e doença, e que é preciso investigar as condições das pessoas e do território. Tá? Como a gente pode estar percebendo ali na questão real do vídeo ali, que não vai ser apenas uma questão que pode estar influenciando nessa questão da saúde e do adoecimento das pessoas. Então é importante conhecer o processo de saúde e doença para qualificar o trabalhador, né? E no caso a questão dos ACS e ACEs, né? E aí eles até dão um exemplozinho ali da questão da rodovia, né, onde eles levam uma pessoa para ficar observando uma rodovia, uma BR ou uma rodovia estadual, e ali ela pode estar percebendo que tem um alto tráfego de veículos, tem pessoas que moram muito próximo da rodovia, isso tem uma questão de poluição sonora, poluição ambiental, né, do ar, tem também a questão de acidentes que pode estar ocorrendo, tem a questão de que aquele saneamento não é tratado porque não tem uma rede de esgoto adequada próximo à rodovia, então são vários fatores. E a gente também, vou dar um exemplo aqui de um grupo de mulheres que a gente tem, né, onde a gente usa esse processo de investigação das condições, tanto da pessoa como do território. Né? Por exemplo, territórios que têm uma população de pessoas mais idosas, eles têm uma tendência maior a ter quadros de depressão, seja por causa do abandono dos filhos, dificuldade financeira, uma série de outros problemas de saúde. Então a gente chama eles para os grupos para tentar mitigar e diminuir essa questão do processo saúde e doença deles, né? Da questão do adoecimento. Mas basicamente, o que é esse processo saúde e doença? Então ela é uma expressão para referenciar todas as variáveis que giram em torno do adoecimento, seja do indivíduo ou da população, como a gente pode perceber nos exemplos ali. Uma senhorinha de idade que mora sozinha, foi abandonada pelos filhos, os filhos não querem cuidar dela, ela tem uma questão de adoecimento maior por causa da sua saúde mental. Agora, em relação à população como um todo, a questão do saneamento é uma das principais. Ruas e locais que não têm saneamento pode transmitir questão de doenças como leptospirose, parasitose, entre outros tipos de doença para essa população. Por isso, essa importância de conhecer esse processo saúde e doença. A gente observou ali que antigamente tinha apenas uma causa e se tratava só aquilo, né? Então doença era referente só a alguma causa. O pessoal que tem um pouco mais de idade vai se lembrar que a medicina no Brasil era muito pautada em questão de medicação e tratamento do que a pessoa estava sentindo. Por exemplo, a pessoa era hipertensa, então era uma única causa que se observava, que ela tinha algum problema em relação àquela causa e se tratava com aquele medicamento. Então, isso foi feito por muito tempo e muitas formas foram feitas assim. A pessoa tinha um problema, era por causa dessa causa e tratava só aquilo. Não se observava o restante, o entorno. Na verdade, aquilo podia ser um dos principais fatores? Podia. Mas normalmente tem algo a mais por trás daquela pessoa. Por exemplo, hipertenso. É hipertenso só por consumir muito sal? Também. Mas será que a questão da falta de atividade física, uma questão genética, uma questão de trabalho dele, uma questão familiar não pode estar influenciando nesse fator? Então, não se olhava todo esse contexto. A partir de hoje e alguns anos atrás, então os fatores de riscos passaram a ser levados em conta. Aí ele dá até o exemplo da Covid ali, né? Que a Covid é uma questão de doença respiratória, que muitas vezes a gente é exposto aos vírus, né? Só que a gente também tem uma questão de uma falta de higiene, a gente não utilizar o álcool gel, lavar as mãos, não utilizar a máscara ou já com muita desinformação em relação a isso, também pode nos levar a essa questão de doença. E imagina se fosse antigamente, que a gente só tratava uma causa. A causa o quê? É problema respiratório. Então, a gente teria que tratar só aquilo. Mas será que essa pessoa não estava desinformada por não saber que tinha que usar máscara, que não podia ficar em local com muita aglomeração? Então, a partir de agora, a gente está levando esses fatores em conta. Na teleaula eles falam que o Brasil é o segundo país com mais desigualdade no mundo, então isso é um grande problema que a gente tem. E a pergunta é, renda evita alguns fatores de saúde e doença? E infelizmente a resposta é sim, pessoal. Quanto mais acesso à renda uma pessoa tem, melhores são as condições dele estar evitando esses fatores. Porque vamos pensar assim, por exemplo, uma pessoa que ganha meio salário mínimo agora, né? Então ela vai viver numa condição de talvez uma casa muito reduzida,
sem uma ventilação adequada, sem uma questão de nutrição adequada, muitas vezes numa questão de subemprego, ou que a gente chama de bico, né? Não tem carteira assinada, provavelmente tem uma questão de analfabetismo, né? De falta de educação, não no sentido dela ser ríspida e coisa, mas no sentido dela não ter terminado o ensino fundamental ou o ensino médio. Isso vai impactar na sua questão de renda e aí, consequentemente, vai impactar na sua saúde também. Agora, uma pessoa que recebe um salário mínimo já tem uma condição um pouco melhor, a pessoa que recebe 2 já vai ter uma condição melhor. Então, quanto mais acesso à renda e à educação a gente tiver, mais fácil é da gente conseguir fazer esse processo de cuidar dos fatores saúde e doença, porque a gente vai ter acesso a condições melhores. Por exemplo, uma pessoa que recebe ali meio salário mínimo, muitas vezes tem mais de um membro da família, e essa família depende exclusivamente dele. Então, a hora que ele começa a adoecer, ele não pode parar para procurar um posto de saúde e tratar aquilo que ele tem. Ele precisa seguir trabalhando para levar comida para casa. Uma pessoa que tem um pouquinho mais de acesso à renda consegue fazer esse cuidado um pouco melhor da sua saúde para prevenir essa questão e aí seguir a questão do trabalho. Por isso que a gente tem que sempre lutar por uma questão de igualdade na dissolução da renda, né, e busca de empregos e qualidade de vida para as pessoas. Aí eles passam a falar sobre determinantes sociais de saúde, né, que são fatores socioeconômicos, como a gente viu ali a questão de renda e emprego. Se um país não tem emprego para sua população, consequentemente vai ser um país que vai ter grandes problemas, tanto econômicos como de saúde também. Passa a falar sobre fatores culturais, né, que são a questão de religião, e ele dá um exemplo de órfãos, né, o quanto a orfandade pode afetar a vida de uma pessoa e impactar na questão de saúde e adoecimento dele, porque normalmente pode ser pessoas que têm algum tipo de transtorno da sua saúde mental, isso, querendo ou não, vai lhe custar a questão da saúde. A gente tem a questão de fatores ambientais, que normalmente o mais conhecido é propriamente a questão do saneamento, mas aí tem a falta de tratamento da água, todos os fatores que vão estar influenciando na vida das pessoas. Eles comentam que os ACS e ACEs estão na comunidade, né? Então eles conhecem esses fatores e determinantes, e a gente observa essas informações, leva para essa reunião de equipe, tudo isso vai melhorar a nossa questão de promoção e prevenção de saúde na comunidade. Por exemplo, aqui na minha comunidade, vamos supor que está ocorrendo muito descarte irregular de lixo. Eu estou percebendo isso junto com o meu colega ACE, né? E aí a gente observou isso e fomos numa reunião de equipe da nossa unidade e colocamos o seguinte fator: olha, a gente tem observado que a população tem feito um aumento de descarte de lixo, isso está ocasionando o acúmulo de roedores, né, surgimento de roedores e a proliferação de mosquito. A gente leva essas informações para a unidade, encaminha para tentar resolver essa questão talvez com um órgão superior, ou a gente mesmo passa a fazer ações educativas e de limpeza da região, né? Leva ali uns saquinhos, recolhe alguma coisa, convida a comunidade para participar, orienta sobre o descarte correto de lixo, já que tem a coleta seletiva que passa no bairro, né? Então a gente faz essa questão de orientação para estar ajudando nessa questão de prevenção e promoção da saúde e não só do indivíduo, mas da comunidade, né? E saúde não é só uma causa. Saúde não é causa e efeito, né? Isso só atrapalha a questão da saúde. Como a gente estava observando no começo lá, se eu sou hipertenso, isso não é só uma causa e um efeito. Eu não sou hipertenso porque eu abuso do sal da minha comida. Pode ser, mas eu também sou hipertenso porque eu não faço atividade física, porque eu prefiro fazer uma questão de alimentação fora dos horários, eu como muita coisa que não é uma questão correta, né? Eu tenho uma questão genética, que a minha família toda já foi hipertenso, então tem vários fatores que a gente tem que estar levando em conta sempre. Então, que a promoção são campanhas e a proteção é o caso que ele dá, que são vacinações. Então, promoção e prevenção em saúde são ações preventivas a doenças. Isso está ligado a determinantes do processo saúde e doença. Como a gente viu ali, essa questão de saúde e doença, ela engloba vários fatores. E a prevenção e a promoção de saúde são um deles, porque a gente primeiro quer evitar que as pessoas adoeçam, né? E se infelizmente a gente não conseguiu evitar, a gente quer pelo menos melhorar a condição de vida delas depois do adoecimento. Ele vai passar a falar de quais são as vigilâncias, então, né? Então, quais ações de vigilância interferem no processo saúde e doença. E a gente tem a questão de vigilância epidemiológica, que ela é quem faz um diagnóstico geral da nossa saúde, né? E aí a pergunta é por que as pessoas adoecem? Quem responde é a vigilância epidemiológica. Através da coleta de dados que eles fazem, todas as observações que eles têm ali, eles conseguem dizer por que essas pessoas adoecem de determinada
característica numa região e noutra região de forma diferente. Nós temos a vigilância ambiental, que é para controle de vetores. Aí a gente tem a questão, pode ser do mosquito da dengue, pode ser por outros tipos de pragas que possam existir. Então eles são importantes para esse tipo de controle, não só para a saúde humana, mas para a saúde dos animalzinhos. Como a gente vai ver depois nas aulas interativas e no e-book, tem uma só saúde, que não é só a humana, mas é a ambiental e a animal junto. Temos a vigilância sanitária, que ela fiscaliza o consumo dos alimentos e de serviços que são entregues à nossa comunidade. Por exemplo, agora chegando a época do verão, o pessoal vai para a praia e coisa, quando não vê aquelas informações no jornal, vigilância sanitária interdita restaurante em beira de praia devido a alimentos vencidos, a peixe estragado, a carne não sei o que. Então, o papel da vigilância sanitária é estar cuidando nessa questão do processo saúde e doença. Porque imagina, você vai num restaurante, come um peixe que está estragado, consequentemente você tem uma tendência maior a passar mal e ter que procurar um atendimento médico e, em casos mais extremos, talvez uma internação ou alguma coisa, dependendo da intoxicação que tiver. E a gente tem a vigilância do saúde do trabalhador, que é cuidar das condições do trabalho, né? Aqui o pessoal depende, né? Alguns amam e outros odeiam, porque tem aquela questão do, por exemplo, os EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Em unidades básicas de saúde, o pessoal não gosta muito por causa que tem que usar aquelas questões de regras, né? Calçado fechado, roupa comprida, as mulheres não podem usar brinco, não podem usar colar, não podem usar anel, uma série de coisas, né? Então, o médico também não pode usar anel, essas coisas, caso utilize, né? Corrente, essas coisas. Então, eles estão para cuidar dessas condições não só aqui dentro dos postos, mas também de uma forma geral na sociedade. Aí eles passam a falar então do matriciamento. A atenção primária, né? Ele é um trabalho conjunto para melhorar as condições do território e ele dá o exemplo da questão da saúde mental, né? Por exemplo, aqui, na nossa unidade básica de saúde, quando a gente tem algum relato de criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso em relação à saúde mental, a gente realiza um primeiro atendimento, né? Observa se aquela questão pode ser resolvida dentro da própria UBS, mas caso a gente não consiga essa resolução, a gente acaba encaminhando para o CAPES ou para uma questão de atendimento psicológico numa das universidades que tem aqui, ou outra questão que a gente tem que estar fazendo, por ser uma questão de trabalho conjunto, esse matriciamento. E aí, qual é o papel do ACS e do ACE, então, nesse matriciamento? Somos nós, então, quem vivemos na comunidade, conhecemos as necessidades e por isso temos a sensibilidade para levantar, através da coleta de dados, as informações. Posteriormente, esses dados são importantes para futuras ações do território. Aqui entra um fator muito importante, que quem acompanha o canal aqui há mais tempo já sabe, que a gente tem vídeo sobre a questão do ESUS, né? O ESUS é o local onde a gente deposita os dados que a gente coleta. Por isso que é sempre muito importante a gente ter questão de cadastro, questão de informações individuais, informações coletivas, tudo referente aos cidadãos, ao cadastramento que a gente faz, da melhor forma possível dentro do ESUS, porque é através dele que as prefeituras vão extrair relatórios, vão observar, por exemplo, a equipe 3 lá do posto de saúde do Maico está tendo um problema de aumento significativo do caso de HIV nesse último ano, né? Ou o aumento de hipertensos e diabéticos. Aí eles vão vir até a unidade, ou traçar uma estratégia na secretaria e vão apresentar a estratégia aqui para nós. Por exemplo, aumento de HIV. Quem foram as pessoas que tiveram mais aumento? Foram jovens e adolescentes dos seus 15 até os 20 e poucos anos. Normalmente é a faixa etária que pode estar na escola ainda. E aí a gente vai fazer o quê? Ações de prevenção na escola sobre a importância do uso do preservativo, né? E todo o impacto que isso pode causar se não for utilizado, a questão de doenças sexualmente transmissíveis, né? E o que elas podem impactar, né? Apesar de ter tratamento para elas praticamente de uma forma que vá manter a qualidade de vida da pessoa, mas que isso é uma questão muito prejudicial. Então, a coleta de dados que a gente faz, toda aquela visita que a gente faz na casa das pessoas, depois digita todas as informações sobre se é hipertenso, se é diabético, tudo que a gente registra no PEC, no prontuário eletrônico, todas essas informações, elas são extremamente importantes justamente para esse matriciamento e esse diagnóstico do território, né? E a gente tem que esse matriciamento ele vai gerar uma economia para os municípios, pois tudo que se resolve na atenção primária é mais barato se comparado à atenção especializada. E aqui não é uma questão de que, por exemplo, apareceu uma questão aqui na unidade e a gente precisa resolver aqui. Não, a questão é, se o posto consegue resolver, muito melhor, por causa que ele vai ser menos oneroso para o município. Por exemplo, uma questão de internação.
a pessoa veio no posto, fez o tratamento para pneumonia. Aí ela começou a ter uma melhora, só que aí, infelizmente, o antibiótico não surtiu efeito e ela teve uma piora significativa. E ela precisou ir para um local de internação. E aí, a partir dali, ela vai precisar de um antibiótico mais forte, que é dado nesses locais, e aí ela vai precisar ficar internada, e essa internação é mais onerosa porque ela vai custar um valor a mais para o SUS, para a cidade ou para o órgão que estiver ali respondendo, né? Então, por isso que essa questão de quanto melhor a gente fizer o nosso matriciamento, quanto mais a gente se dedicar a essa questão de e promoção ao processo saúde e doença dentro da unidade básica de saúde, mais a gente vai estar conseguindo, além de melhorar essa questão da saúde da população, a gente pode estar também resolvendo essa questão muito mais econômica, o que permite a prefeitura ter mais dinheiro para reinvestir em ações educativas, em melhorias de espaços como hospitais, unidades básicas de saúde e assim, consequentemente, melhorar todo esse processo de saúde e doença e prevenir essa questão do adoecimento da nossa população, tanto individual quanto coletivo. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, ele foi um resumão aqui da teleaula 5.1, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.